Então vamos para a palavra. Vamos lá para Romanos 5:20. Durante o mês de abril, nós estamos celebrando a Páscoa e nós estaremos falando sobre a graça, a maravilhosa graça. Um dos hinos mais cantados, que mais toca no coração das pessoas é o Amazing Grace, que muitas pessoas cantam e não sabem o que significa, É interessante que a melodia ela toca, a graça ela toca nos nossos corações. E queridos, essa graça maravilhosa que nos fez estar aqui, que nos faz dignos de estar na presença de Deus. A graça maravilhosa que mesmo eu sendo o pior dos pecadores, ela me torna digno de receber o céu. Não tem nada como essa graça. E por isso, durante o mês de abril, nós estaremos no culto das 18, falando nesse tema, sobre a graça maravilhosa, a graça salvadora. E hoje nós falaremos justamente um pouco sobre isso. Vamos, Romanos 5:20, depois 1 João 4:17. Ô Guilherme, tem como colocar mais retorno aqui? Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 João 4:17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Queridos, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é sobrenatural. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela não é algo natural, porque não tem como você entender o que Jesus fez na cruz, não tem como você entender a salvação, se você não entender ela de forma sobrenatural. Infelizmente, muitas pessoas não interpretam bem a palavra e têm colocado peso sobre a vida de pessoas. Eu já encontrei pessoas que eu perguntei, pessoas que frequentam a igreja, que estão há muito tempo, pessoas que são realmente piedosas, e na conversa eu perguntar, e aí, você tem certeza da salvação? E a pessoa dizer o seguinte, não sei, é Deus que vai decidir. Já vi isso muito. Pessoas que não têm a convicção de que estão salvas. A maravilhosa graça. Graça é um presente. Você não merece. É por isso que Paulo disse, não pelas obras. Você não é salvo pelas obras. Porque se Deus fosse olhar as nossas obras, algumas pessoas acreditam o seguinte, mas pastor, eu sou salvo pela graça, mas a continuidade, ou seja, a graça ela é salvadora, ela é vivificadora, ela que nos justifica e ela que nos capacita a viver até a volta de Jesus. Nós somos capacitados pela graça, não pelas nossas forças, porque as nossas forças nós não encontraríamos realmente condições, mas é pelo Senhor. Porque às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas olha, tem uns textos que falam, e nós temos pregado muito sobre isso. Quem está aqui no discipulado, a nossa igreja tem um programa de discipulado chamado Life on Life. Nós vivemos a vida do discipulado, onde nós procuramos gerar vida na vida das pessoas. E no discipulado, uma das coisas que nós aprendemos é justamente a plena convicção da nossa identidade em Cristo. Então, se você ainda não está sendo discipulado, pastor Jonathan é o nosso líder, pastor do discipulado da igreja, procura ele, que ele vai te encaixar num grupo. Porque, queridos, é extremamente importante que você saiba a sua missão nessa terra. É extremamente importante que você saiba quem você é em Cristo e o que você tem que fazer nessa terra. Porque Deus nos deu propósitos. Nada acontece sem um propósito. Eu e você, nós somos movidos por isso. No caminho da eternidade, nós temos que entender esse chamado de Deus. Mas eu queria nessa noite falar um pouco sobre essa graça, que ela só pode ser recebida pela fé. E não é no intelecto, mas é na fé, você tem que crer.
Amém? Você tem que crer nela. Você tem que crer que Jesus é suficiente. Que o sacrifício da cruz foi uma vez só. Porque, como eu falei, apareceram vários manipuladores. E alguns dizem que Jesus é o caminho. Mas tem um monte de igreja aí que virou pedágio, né? Jesus, você entra por Jesus, mas no caminho você tem que sair pagando. Aí tem pessoas que elas se sentem extorquidas pelo Evangelho. Onde elas têm que dar tudo. Algumas pessoas perguntaram, pastor, o dízimo é do Velho ou do Novo Testamento? Eu falei, meu irmão, você quer ser a igreja primitiva, que os irmãos vendiam tudo e compartilhavam? Ou você quer dar os 10% como era na lei mosaica? Você escolhe. Mas essa graça, ela faz com que tudo que nós temos é do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós passamos a viver o melhor dessa terra. Mas eu gostaria de falar sobre 5 atitudes que vão nos guardar de não decairmos da graça. A igreja não pode sair do que é a principal mensagem, que é a graça. Primeira coisa, nós temos que pregar para reforçar a identidade das pessoas e não para lançar dúvida. Porque, queridos, o diabo é que gosta de lançar dúvida. É o diabo. Ele tentou até lançar dúvida com relação a Deus. Quando Deus pergunta, né? Ei, Satanás, você está vendo aí, viu meu servo Jó? O que ele falou? Sim. Você viu como ele é íntegro, reto e se desvia do mal? Lógico. O Senhor dá tudo para ele. Tentou colocar em dúvida a integridade de Jó. Aí Deus falou, pode tirar tudo que ele tem, mas não tira a vida dele. Aí na segunda vinda, Jó já estava pobre. Você lendo o texto, procura ler o livro de Jó de uma vez só. Não lê capítulo por capítulo não. Esses dias eu li ele todinho, a compreensão foi fantástica. E a segunda vez, Deus faz a mesma pergunta. E aí, reparou meu servo Jó? Íntegro, não se desvia, totalmente correto na minha presença. Aí o inimigo fala, lógico, está com saúde. Aí Deus diz o seguinte, pode tocar na saúde, mas só não toca na vida. E Jó padeceu, tá? Você imagina, o homem apodreceu por fora, mas não se desviou. Porque ele sabia, Jó diz algo interessante. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Gente, falar isso na praia, tomando água de coco é fácil, né? Fala isso com o banco cheio de dinheiro, família toda em volta da mesa, churrascão, é fácil. Agora cheio de chagas, os amigos te acusando, e a mulher falando, renuncia a esse Deus e morre. Só para quem realmente crê quem é Deus. E Deus, ele nos observa. Uma coisa que eu vejo interessante na vida de Jó é que Deus, ele está nos observando. E a grande pergunta é, o que ele está falando a nosso respeito? O que ele está falando a nosso respeito? Mas, queridos, a primeira coisa que a graça nos mostra é que nós jamais podemos questionar a identidade dos filhos de Deus. Olha, lá no capítulo 3 de Mateus, após Jesus ser batizado, uma voz do céu e diz o seguinte, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aí, vai para o capítulo 4, Jesus está sendo tentado pelo inimigo, e no meio da tentação, o que Jesus com fome? Aí o diabo vira para Jesus e fala o seguinte, se tu és filho de Deus. Jesus já tinha ouvido essa palavra lá atrás. Gente, muitas das vezes nós temos sido usados pelo inimigo para tirar das pessoas a identidade delas. Se você fosse realmente crente, você não fazia isso. Se você fosse realmente convertido, você não estava onde você está. Você não falaria isso. Você não faria assim. Muitas das vezes nós estamos sendo boca do diabo na vida das pessoas. Nós temos que reforçar a identidade. É diferente. Olha, você é filho de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando ele está falando com a igreja, lá no capítulo 6, e ele falando sobre aquele monte de pecado, ele diz, alguns de vocês foram assim. Vocês foram. Reforça a identidade. Olha, você é filho de Deus.
Não é o lugar para você estar, não. Minha irmã, você é uma serva de Deus. Para de falar de fofoca. Nós temos que reforçar a identidade das pessoas. Você sabe a grande questão? Nós nos tornamos evangélicos. Nós nos tornamos crentes. Nós somos protestantes, nós somos pentecostais. Né? A Rede Globo nos rotulou de evangélicos. Mas eu não sou evangélico. Não sou protestante. Não estou em protesto nenhum. Eu sou filho de Deus. Porque desde lá do começo Jesus diz, quando orares, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. A oração do filho é diferente, gente. É diferente. Olha, uma criança que tem realmente uma identidade, que sabe quem é o pai, fala assim, vou chamar meu pai, hein? Vou falar com meu pai. É diferente, pá. Não é? Agora, quando a pessoa não tem identidade, eu vou orar, mas eu não sei se Deus vai responder. Aí você vê pela oração, né? Já vi pessoas que... Eu lembro quando eu era criança, a gente era membro de uma congregação, aí tinha os diáconos que dirigiam os cultos, e tinha um diácono que ele orava quase 10 minutos. Ele recitava um salmo inteiro no início da oração. Amantíssimo Deus. E a gente... Nossa mãe, pastor Edson que conta a história que quando ele assumiu a igreja de Campo Grande, aí tinha uma irmã que a oração dela era mais de 10 minutos. E ele não conhecia. Aí deram posse e ele assumiu a igreja e na hora que ele foi falar da oração final, ele falou o seguinte, vou chamar a irmã fulana para orar. Diz ele, quando ele falou o nome da irmã, todo mundo olhou para ele assim, meia hora orando, e todo mundo só dando ninho. Mas, queridos, nós estamos conversando com o Pai. A nossa oração é com o nosso Pai. É interessante que na oração do Pai Nosso, até na oração do Pai Nosso, quando você está orando, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí depois, perdoa as nossas ofensas. Você vê que o pão vem antes do perdão, porque nós somos filhos. A nossa identidade é a identidade de filho. A Rede Globo vai te chamar de evangélico, de protestante, mas você é filho de Deus. Isso faz toda a diferença, você entender isso. Numa casa que tem 5, 6, 10 filhos, todos são filhos. E queridos, às vezes a gente pensa, mas se eu pecar, eu perco a identidade. Meu irmão, imagine uma situação. Você tem um filho, e eu vou ter um neto agora, né? Imagine lá o meu neto. Aí eu dou um presente para ele, que o avô vai dar presente para o neto. Né? E aí tem aquele vaso de vidro lá na sala, né? Bonito, né? Aí eu dou uma bola. Aí a mãe diz o seguinte, não joga bola na sala por causa do vaso. Aquele vaso custou mais de R$1.000. E parece que tem um imã, né? Quando você fala não, aí é que vai, reforça que tem que fazer. Né? Ele vai chutar a bola e vai quebrar o vaso. Aí mas você quebrou, aí compra outro vaso, bota lá. Não, vai quebrar de novo, e vai quebrar. Vai perder a identidade de filho, o máximo que vai tomar é um couro. Mas ele continua sendo filho. Você peca, nós temos um pai, um advogado junto ao pai. E ele intercede por nós. É por isso que quando nós oramos, nós confessamos os nossos pecados. Nós confessamos, mas eles já estão perdoados. Você não confessa para receber o perdão você já recebeu. Nós recebemos o perdão dos pecados passados, presentes e do futuro, mas nós precisamos confessar. É por isso que a oração nossa é uma oração onde você não pode orar igual quando eu era criança, ia orar, Senhor, perdoa meus pecados. E eu aprendi que eu tenho que, Senhor, hoje eu fiz isso, fiz aquilo e escreve a lista. Por quê? O pecado tem identidade. Tem RG, tem CPF. Você roubou de quem? Quanto foi? Aonde foi? O pecado tem que ser confessado. Por isso que a oração de crente, de filho, é uma oração onde você gasta tempo com Deus. Mas, queridos, nós temos que reforçar a identidade. Olha, no Velho Testamento, quando Deus acabou de fazer todas as coisas, lá no jardim do Éden, Deus colocou o homem numa obra consumada, ou seja, o jardim estava pronto, o homem só estava ali para cultivar,
mas o jardim já estava pronto. E Deus disse para o homem cultivar. E nessa nova aliança, nós fomos inseridos numa obra que já está pronta. A salvação já foi, Jesus já fez tudo. Quando ele morreu na cruz, estava consumado. Tudo o que tinha que ser feito, Jesus fez. Agora o nosso papel é entrar nisso e guardar, é a santificação. Nós não fomos chamados para terminar a obra, né? É por isso, queridos, que há um problema sério com esse monte de seita que aparece. Cuidado com esse monte de porta, de monte de igreja que aparece. Você imagina, Jesus morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou. Aí aparece uma igreja no século XIX e diz, olha, teve uma revelação nova aí. Negócio aí que desceu um escrito aí, você tem que seguir esse livro aqui. Parece os Mormons. É um negócio de tanta ficção. Eu falo com o Mormon, cara, você tem que ter muita fé para ser Mormon. Tem que ter muita fé. Porque é uma ficção. Tão simples isso aqui, né? Tão simples. Já está consumado, gente. Aí vão aparecer pessoas dizendo, não, mas teve uma mulher que teve uma revelação aí, tal profetiza, recebeu uma revelação, e o negócio é o seguinte, nós tem uma sala do trono, se não estiver aqui, cai fora. A graça é suficiente para nós, não pelas obras. E Paulo, falando aos Gálatas, ele disse, né? Se alguém, até mesmo eu, chegar até vós e falar outro evangelho diferente desse, que seja anátema. Então, se alguém chegar com qualquer história, qualquer fábula, corta fora, meu irmão. Porque imagina, Jesus morre na cruz, é consumada a obra, aí 2000 anos depois, Jesus esqueceu um negócio, cara. Faltou um negócio na história. Isso é seita. Tudo que introduz algo diferente da Bíblia é seita. Cuidado. É por isso que nós batistas, nós somos muito zelosos. É a Bíblia. Somente a Bíblia. Nada além das Escrituras. Você pode ter uma experiência com Deus. Talvez você foi no monte orar e o graveto pegou fogo. Cada um tem experiência com Deus. Foi sua experiência. Não quer dizer que todo mundo que foi orar, o graveto vai pegar fogo, não. Tanto é que Jesus, quando vai curar um cego, ele cospe na cara do cara. Outro ele bota a mão e manda ver. E outro ele faz o lodo. Para dizer o seguinte, não existe uma forma só. O nosso Deus é um Deus criativo, gente. Ele pode se manifestar para você numa flor. Ele pode falar com você através de um passarinho. Mas ele falou com você. Isso não é teologia. Teologia nossa, a base está na Bíblia. Na Bíblia. Pastor, eu tive um sonho. Todo mundo na igreja agora tem que andar assim, meu irmão. É você que tem que andar assim. É você. O sonho é seu. É você. E infelizmente, queridos, nessa caminhada, a gente acaba vendo essas coisas acontecer. Então, o diabo ele vai falar com Adão e com Eva. Olha, o primeiro casal que teve problema foi justamente por causa disso. Eva ela foi seduzida com a seguinte mensagem. Se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Mas na criação, Deus disse o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem já era. O homem já era tudo isso. O diabo vai sempre tentar roubar aquilo que você é. Você vai fazer algo e alguém vai falar assim, você é crente? Você se diz evangélico? Você? Aí lança a sua identidade. Eu sou filho de Deus. E como filho, gente, todo mundo vai envelhecer, mas nem todo mundo vai crescer igual. Tem gente que vai ser grandão, menor, mas todo mundo vai envelhecer. Alguns vão morrer antes. Mas somos diferentes, experiências diferentes, a vida cristã é diferente para cada um. Então não se compare com as pessoas. Viva a graça de Deus, aquilo que você é, a sua identidade. Quando você ajoelhar para orar ou sentar para orar, fale com Deus como você está falando com seu pai. Uma vez um jovem chegou para mim e falou o seguinte, pastor, eu tenho dificuldade de orar, fechar o olho, de orar, de conversar com Deus, porque eu não estou vendo Deus. Aí eu falei assim, primeiro, você não precisa fechar o olho. Segundo, faz o seguinte, coloca uma cadeira, entra no seu quarto, bota uma cadeira na sua frente, imagina que Deus está sentado ali e começa a conversar com a cadeira. Aí ele começou a fazer isso.
Mas ele, um dia a mãe dele passou, ele tinha deixado a porta aberta e viu ele com altos papos com a cadeira. Eu estou ficando doido. Mas ele falou, pastor, eu senti que Deus estava ali. A presença dele estava ali comigo. Porque Deus, Ele é seu Pai. Ele quer que você realmente tenha uma experiência com Ele. Segundo, pregue o que Deus fez por nós e não autoajuda. Jesus, Ele é o nosso Yeshua, o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar. Nós falamos o que o Senhor faz por nós e fez por nós. Não é o que nós temos que fazer. Você não precisa fazer, Ele já fez. Então a nossa pregação é justamente aquilo que Ele fez. E queridos, parece algo tão simples, né? Você vê que lá no Velho Testamento, lá em Levítico, você encontra a história de que as pessoas elas estavam tendo a maior dificuldade, estavam sendo mordidas por serpentes. E elas começaram a murmurar, a reclamar. E aí Deus diz para Moisés o seguinte, as serpentes estavam mordendo e Deus diz para Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta ela. Todo mundo que olhar para essa serpente vai ser curado instantaneamente. E o que aconteceu? Moisés fez a serpente, as pessoas olhavam para a serpente e eram curados. Gente, até hoje as serpentes estão lá, elas não morreram. Deus não matou as serpentes. Fofoca vai continuar, problemas vão continuar. Você vai encontrar pessoas difíceis na igreja, você vai encontrar pessoas que vão tentar te desviar. Mas se você olhar só para Jesus, acabou. O problema é que nós ficamos olhando para pessoas, olhando para pastor, olhando para pessoas, olhando para quem está do nosso lado, à esquerda, à direita, aí a gente se desvia do propósito. Agora, quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos. Não olhe para as pessoas, não. Olha, primeiro tem que olhar para mim, né? Para as minhas falhas. Se eu ficar olhando para as falhas do outro, minha mãe falou que eu fico olhando no lado bom das pessoas, lógico. Se eu for ficar olhando o lado ruim das pessoas, eu não convivo nem comigo mesmo. É por isso que a gente tem que olhar o lado bom das pessoas, porque Deus, quando Ele decidiu nos salvar, nós éramos pecadores, Ele viu os nossos pecados, mas Ele olhou algo e viu algo em nós. E nós temos que fazer isso pelas pessoas. Olha o que as pessoas, olha diferente, entendeu? Olha o potencial, olha o que elas podem fazer. E não aquilo que elas fizeram de errado. E, querido, eu não quero pecado de ninguém, não. Às vezes a gente fica tão focado no erro das pessoas que a gente perde o melhor das pessoas. Eu costumo dizer, se você for num retiro, por exemplo, aí chegou no retiro, aí nota final, dou 7. Aí tem gente que fica focado nos 3 negativos, esquece o 7. Os 70%. Se você for casar, você vê que é interessante isso. Deus, Ele deu uma mulher para um homem uma vez só. Adão entregou Eva. Depois disso, Deus não deu mulher para ninguém. Então, e nem marido. Então, se você está orando por uma esposa, por um marido, fala, Deus, manda uma mulher para mim. Ele não vai mandar. Manda um marido, Ele não vai mandar. Porque o dia que Ele fez isso, primeiro BO, o que Adão falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi mesmo. Hoje você fala, Senhor, eu quero uma mulher assim, 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 e que tenha esses e esses defeitos que eu suporto. Aí ela vai vir. Eu quero esse marido, mas assim, assim, assim. Eu suporto esse defeito. O marido perfeito casou com a Vanusa, gente. Acabou. Depois disso, acabou. Então nós temos que entender como Deus trabalha, queridos. As serpentes, elas vão estar aí, os problemas vão estar, mas se você olhar para Jesus, olhar para Ele, você vai ser salvo. É Ele, somente Ele que pode nos salvar. Então para de olhar para o lado. Meu casamento está ruim. Olha o lado bom das coisas. Na igreja, no trabalho, olhe o lado bom das coisas. Comece a fazer isso e você vai ver como Deus vai transformar a sua história. Queridos, nós queremos fazer coisas, mas Deus diz que nós temos que olhar para a cruz. É onde nós encontramos a solução para nossas vidas, olhando para a cruz. Terceiro, pregue para trazer uma expectativa confiante, não para gerar medo. Olha,
Tem gente que vive com medo. Esses dias eu estava vendo, eu conheci esse pastor lá na Paraíba, conheci a igreja dele, né? É um grande pastor a igreja dele, uma Assembleia de Deus, praticamente metade da Paraíba é da igreja de Deus, tem quase 500 igrejas, e um homem de Deus, mas ele todo dia, ele falando, eu durmo de pijama, eu durmo com calça comprida e coberta em cima, porque se Jesus voltar, me pegar eu nu na cama, eu falei assim, pode um negócio desse. Ou seja, se ele me pegar assim, eu perco a salvação. Eu falei assim, mas se ele estiver tomando banho, como é que fica o negócio? Né? Jesus voltou, ele estiver no banheiro, tomando banho. Queridos, a gente tem que ensinar as pessoas que a salvação você não perde. Por isso é que é pela graça. Salvação é pela graça, a aliança da graça. Nós somos salvos pelo que Jesus fez. Agora, pastor, mas fulano estava na igreja, saiu, se desviou e está no mundo. Meu irmão, quem é salvo não abandona. Se desviar, volta. O filho pródigo, ele foi comer com os porcos, mas ele voltou para a casa do pai. O filho sempre volta para a casa do pai. Sempre. É o que a palavra diz. Mas nós não perdemos, é por isso que nós dormimos tranquilo. Sabemos que se ele voltar essa noite, nós subiremos com ele. Se ele voltar amanhã, nós subiremos com ele. Tem guerra, tem fome, tem miséria, tem um monte de problema. Nós estamos seguros com o nosso Pai. Essa é a mensagem que nós pregamos. Nós não pregamos que você vai vencer um gigante amanhã, porque problemas nós teremos. No mundo teremos aflições. E não é aflição, são aflições. Nós teremos problemas. Teremos dificuldades, passaremos por dificuldades, mas a palavra diz, tende bom ânimo, porque nós já temos algo garantido, que é o céu. Coisa fantástica, né? Quando eu sei, domingo passado eu preguei sobre o céu. O céu é o lugar mais lindo que existe. Antigamente eu pensava o seguinte, quando chegar no céu eu vou tirar um monte de dúvida, vou perguntar um monte de coisa. E aí o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao meu coração e uma coisa que eu senti claramente Deus falando é o seguinte, olha, quando você chegar no céu, vai estar tudo explicado. O céu é autoexplicativo. Quando você pisar no céu, todas as suas dúvidas cairão. É autoexplicativo. Imagina, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. É grande, hein? Tudo de ouro, ruas de cristal. Ô, gente, é por isso que eu falo que eu vou morar na Ilha do Frade do céu. Amém? Eu, Paulão vai estar ali, eu do lado de Paulão, Jesus, a gente vai estar tudo por ali, ó. Por quê? Porque as nossas obras não são para salvação, mas são para o galardão. Nós não trabalhamos para ser salvos, nós trabalhamos pelo galardão. É por isso que nós estamos aí, é por isso que a gente vai para o sertão, a gente abre igreja, é por isso que nós pregamos o evangelho, é por isso que nós testemunhamos, porque nós cremos que um dia nós vamos ser julgados por Jesus, pelas nossas obras, não para condenação, mas para glorificação. E Ele vai chamar cada um pelo nome. E aí, o que você fez? Você discipulou quem? Porque a única ordem que Jesus deixou, que nós deveríamos fazer, é discipular. Ele vai perguntar, e aí, quantos você discipulou? Quem está entrando no céu porque você cuidou e ensinou o caminho? Aí tem gente que vai dizer, mas Jesus, eu não tive tempo, porque eu estava cantando na igreja, eu estava no coral, Jesus, eu estava tocando, Jesus, eu estava... Não vai ter desculpa. Nosso chamado é fazer discípulos. Amém? E discípulos que sejam melhores do que eu. E eu dou graças a Deus, porque os pastores da igreja são melhores do que eu. Pregam melhor do que eu. Amém? Tem que ser assim, gente. Se eu permanecer, as pessoas forem pior do que eu, o que eu fiz nessa terra? Que discipulado é esse? Eu fico imaginando Pedro, primeiro sermão de Pedro. Mais de 3.000 conversões. Jesus não conseguiu isso. Jesus tinha que fazer um monte de milagre. O povo ali teve que dar pão. E Pedro só prega. Mais de 3.000 conversões no sermão de Pedro. Fico imaginando o orgulho de Jesus lá no céu. Falou assim, vai Pedrão, vai Pedro. E assim, e nós somos chamados para essa obra. Então, queridos, preguem.
a palavra da reconciliação e não a da condenação. É interessante que Jesus, lá em Lucas 4, quando Jesus ele sai do deserto depois da tentação do inimigo, ele chega na sinagoga e as pessoas pediram para ele abrir o livro e ler. E ele lê lá em Isaías, e ele diz assim: o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o livro. E começou aquele burburinho, aquela coisa toda, porque ele para a leitura e ainda tinha mais para ler, porque o texto continuava dizendo o seguinte: o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não disse isso. Ele não leu o final. Porque nós estamos no período da graça. A segunda vinda de Jesus, aí vai ser o tempo da vingança de Deus. Aí o negócio vai pegar. É na segunda vinda. Mas o Filho do Homem, ele não veio para condenar e destruir os homens, mas ele veio para salvar a humanidade. E a mensagem nossa não é mensagem de condenação, é mensagem de salvação. As pessoas elas têm que vir à igreja, a porta tem que estar aberta para que todos entrem e possam experimentar a graça salvadora e sejam transformadas à imagem de Jesus. E queridos, por isso todos podem entrar na igreja. Não importa quem seja a pessoa. Pastor, fulano é um assassino. Entra na igreja, vai ouvir a palavra e o Espírito Santo vai transformá-la. Ah, é um mentiroso, é um homicida, é um adúltero, tem ligação com a homossexualidade. Não importa o pecado. O que importa é que o Espírito Santo vai transformar essa pessoa. E nós não vamos ficar julgando. Olha, você faz isso, né? Não, porque todo mundo aqui precisa da graça salvadora. Nós estamos sendo transformados e você vai ser o agente de transformação do irmão. Não é? É você que vai orar com a pessoa, é você que vai dar o ombro. Infelizmente, a mídia ela tem lançado os homossexuais contra a igreja, dizendo que a igreja persegue o homossexual. E tem irmãos que não têm sabedoria. Nós não perseguimos ninguém, gente. Ah, o cara é da Ubanda, você não persegue a Ubanda. Ah, o fulano é ateu, você não persegue o ateu. Não, nós amamos e trazemos essas pessoas. E o Espírito Santo vai transformá-las. Você não vai transformar ninguém, você vai orar por ela. Você vai ser o agente de Deus na vida dela. Infelizmente, nós queremos transformar as pessoas e esquecemos de transformar nós mesmos. Nós ficamos julgando, né? Mas você fez isso. E esquece quando você aponta um, tem 3 apontando para você, né? Nós precisamos da graça, dessa graça salvadora. Por isso é que nós pregamos para transmitir graça. Efésios 4, né? O apóstolo Paulo, a partir do versículo 29 a 30, diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe não somente suja ou obscena, mas palavras que não transmitam graça. Então, quando nós falamos, tudo nosso tem que ser para transmitir graça. Queridos, como igreja, como filhos de Deus, esses dias eu estava lendo Coríntios e claramente a palavra fala muito ao nosso coração. E o apóstolo Paulo, quando diz, olha, não é concebível que vocês vão à justiça contra os irmãos. Como os ímpios vão julgar a causa de vocês? Vocês foram justificados por algo tão grande, que foi o pecado de vocês. Como é que vocês agora têm alguma demanda contra alguém? Eu pensando nisso, eu falei, cara, como nós temos que entender esse evangelho. Olha, da onde nós fomos tirados, o perdão que nós recebemos pelos nossos pecados, como é que nós podemos julgar os outros? Como é que nós não perdoamos? Gente, perdoar significa morrer. Quem não perdoa é porque não morreu. Jesus, para perdoar uma multidão de pecados, ele teve que morrer. Só houve perdão porque houve morte. Você só consegue perdoar quando você morre no seu orgulho, na sua razão, na sua forma que eu estou certo, que eu sou bom, que eu sou. Quando você morre, você perdoa. Tem que morrer. Às vezes nós somos igual aquela barata, né? Que você corta a cabeça e ela continua voando. Igual a galinha, né? Você já matou uma galinha que você corta o pescoço e a galinha sai pulando. Difícil de morrer, né? Tem crente que não morreu, não.
Aí você fala com estou magoado, pastor. Me ofenderam. Se eu sair da igreja, perdeu a oportunidade de ser igual a Jesus, de morrer. Porque nós temos parte com ele na sua morte. Quando nós morremos, eu fico imaginando, lá no céu, os anjos, eles estão todos na torcida, né? Jesus, ele vai perdoar, ele vai. Aí na hora H, não perdoa. Aí o céu todo, Agora quando aquele irmão perdoa, e perdoar, pastor, eu perdoei, mas eu não quero perto de mim não. Não perdoou, meu irmão. Colossenses diz que nós temos que perdoar como Cristo perdoou. Como é que Cristo perdoou? Ele nos trouxe de volta à posição de filhos. Ele trouxe de volta, isso é perdão. Quando você não perdoa, você mantém a pessoa distante de você. Perdoar é trazer de volta. Mas pastor, se eu olhar para ele, meu irmão, você vai olhar por ele, lembrar do que foi feito com você. A justiça que está sobre você. Sendo um cruel, um pobre pecador. Olha o que você se tornou. Justo diante do Pai. Que graça maravilhosa. Por isso que a graça é maravilhosa. Mesmo eu não merecendo tamanho amor, Ele me amou. Mesmo o meu marido não merecendo tamanho amor, eu vou amar. Mesmo a minha esposa não merecendo, eu vou amá-la. Mesmo meu vizinho não merecendo, eu vou ser gracioso. Porque a graça afasta uma multidão de pecados. Sabe por que muitas famílias continuam destruídas? Porque a porta da graça está fechada. A porta da graça é por onde vai passar o marido, por onde vai passar o filho, é por onde vai passar aquelas pessoas. Mas ela tem que estar aberta. Você tem que entender o que você recebeu e aquilo que você está dando. Porque, queridos, quando nós entendemos isso, nós entendemos o que foi feito na cruz por nós. É por isso que nós pregamos para transmitir a graça. Jesus, ele se compadece de cada um de nós. É interessante que ele sempre se compadeceu de nós, desde o Velho Testamento. O nosso pai, quando o povo estava morando em cabanas, e Deus fala o seguinte: faz para mim também uma cabana, a tenda, onde o povo se reunia para adorar. Não era um prédio, mas era uma cabana, porque o povo morava em cabana. Quando Deus vai conversar com Moisés, ele vai numa sarça pegando fogo, porque o povo estava em aflição. Jesus, quando vai na casa de Lázaro, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele não chega, fica tranquila, fica tranquila, eu vou ressuscitar Lázaro, vamos fazer festa, preparo. Não, ele chorou, porque ele se compadeceu com a tristeza da família. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das suas lutas, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe da luta que você tem para vencer o pecado, ele sabe da luta que você está passando na enfermidade, na saúde, na família. Deus sabe de tudo isso. E ele se compadece de nós. Porque o nosso Deus é um Deus gracioso. Um Deus que nos ama e ele tem o melhor para mim e para você. É por isso que o evangelho que nós cremos é o evangelho da graça. Uma graça que mesmo eu sendo o pior dos pecadores, mesmo eu não merecendo o tamanho amor, Ele me amou. Você já recebeu essa graça na sua vida? Você se sente agraciado pelo amor de Deus? Ou você se sente como, eu não sou filho, Deus tem pessoas mais importantes, Deus está preocupado com o que está acontecendo na guerra lá no Oriente Médio, Deus está preocupado lá na Ucrânia. Nós às vezes sentimos isso. Vou orar para quê? Deus tem tanta coisa, né? Às vezes você teve um pai que você estava com um brinquedo que quebrou a roda, você chegou para o pai e falou assim: pai, conserta o carrinho para mim. Aí o pai estava ocupado no trabalho e falou: meu filho, eu tenho coisa mais importante, um carrinho não é importante. Aí você começa a sentir o quê? Que você não tem valor, que coisas pequenas você não leva para o pai. E queridos, uma coisa que eu aprendi é que as menores coisas nós levamos para o pai. E eu ensinei isso à minha filha. Ensinei a falar dos detalhes. Desde quando ela pensou em casar, eu falei: minha filha, como você quer o seu casamento? E ela
Viajou, né? Viajou. E eu só pensando nas cifras, né? Só subindo cifras. Meu Deus. Vamos orar. E ela foi colocando diante de Deus. E tudo foi acontecendo. As portas foram se abrindo do jeito que ela orou. Do jeito que ela colocou diante de Deus. E agora veio a gravidez, aí veio as pai. Mas como é que vai ser? Minha filha, coloca diante de Deus, faz a lista, coloca diante de Deus. E Deus, eu falei assim, Deus vai te surpreender. E Deus está surpreendendo. Está surpreendendo. Todo dia. Ela, pai, ganhei isso, ganhei aquilo. E ela falou, pai, mas é do jeito que eu pensei, do jeito que eu sonhei. É assim que o pai trabalha. Nosso pai é detalhista. Você imagina, às vezes eu gosto muito de orquídea, eu gosto muito de planta, de flor. E esses dias eu estava olhando para uma flor de orquídea, eu fiquei assim encantado com aquela flor. Os detalhes na pintura, os detalhes. Gente, quando você olha para um pé de árvore, qual é a cor? É verde. Não é só verde. Quantos tons diferentes de verde existe? Deus pinta todo dia. Todo dia Deus troca a cor de cada folha. Quantos sabores de frutas existem? Deus foi caprichoso. E quando você pega uma manga, você pega outra, são sabores diferentes. No mesmo pé de manga você encontra sabores diferentes. Até na praia, o toque da água é diferente. Um Deus tão detalhista não vai se ocupar com os seus detalhes. Nós não recebemos porque nós não pedimos. Jesus falou isso, vocês não sabem pedir. Vocês só reclamam, murmuram. Mas a graça nos ensina que nós conversamos com um pai. Um pai que se preocupa com os detalhes. Começa a fazer isso com Deus. Eu te desafio durante o mês de abril a ser detalhista nas suas orações com Deus. Eu e Vanusa nós fazemos isso. Apresentamos a Deus aquilo que nós precisamos. Oramos sobre isso. Não fico murmurando, reclamando, pedindo. Você vê, tem 15 anos que nós fazemos o retiro aqui, o Reviva, de graça. Nenhuma igreja faz retiro de graça. Teve ano que nós fizemos 8 revivas de graça. Alugamos igrejas, construímos igrejas. Nunca pedimos um centavo. Nunca você vê o pastor falando aqui mendigando dinheiro. Porque eu creio num Deus que é provedor. Um Deus que trabalha nos detalhes. E Ele tem um propósito em todas as coisas. Tudo Deus tem um propósito. Às vezes, uma dificuldade que você está passando é Deus trabalhando algo para contribuir para algo maior. Nós só vamos entender tudo o dia que eu pisar no céu. Vou encontrar vocês lá, tá? Amém? Eu vou chegar lá, vocês já vão estar lá, né? Amém? Eu falo, pastor, você demorou, hein? Eu falo o quê, né? Mas, gente, quando chegar no céu, tudo que você sofreu, todas as suas alegrias, tudo, os desencontros, vai estar explicado. Aí você vai falar, nossa, o Senhor cuidou de tudo isso. Se Ele cuidou da flor, se Ele cuidou da planta, Ele vai cuidar de todas as coisas. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Creia na graça. Creia que você foi agraciado por ela. Nada pode contra aquilo que Deus te deu. Deus está no controle de todas as coisas. Essa chuva que está caindo, Deus está no controle. Tudo Deus está no controle. Às vezes nós vamos, pastor, está chovendo tanto num tal lugar, Deus sabe por quê. Ele sabe. Está controlando todas as coisas. Há algo muito maior acontecendo. E Deus governa a terra. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Agradecer porque ela diz que o Senhor nos recebe como filhos. E nós podemos falar, Pai. E dizer, Pai, obrigado por sermos filhos, por sermos, ó Pai, criados à sua imagem e semelhança. Criados para a tua glória. Criados, ó Pai, para te adorar. Criados para estar na tua presença e voltarmos para a nossa casa que é os céus. Obrigado, Pai, por essa palavra.
que ela venha entrar no nosso coração e que ela venha criar raízes profundas, para que nenhuma tempestade, para que nada abale aquilo que nós temos no Senhor. Para que a nossa confiança esteja tão somente no Senhor e não nas circunstâncias, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Te agradeço, Pai, por esse tempo. Peço cura sobre aqueles que estão enfermos. O Senhor sabe, ó Pai, dos irmãos que estão em dificuldade na saúde, dificuldade nas finanças. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós queremos colocá-los diante do Senhor e clamar por misericórdia. Que venha a misericórdia do Teu trono, ó Pai, sobre cada vida. Que venha a misericórdia, ó Pai, do Teu trono, ó Pai. Que venha, ó Pai, cura. Que venha, ó Pai, libertação, que venha transformação. Nós cremos, Jesus. E, ó Pai, nós pregaremos essa mensagem, a mensagem da graça, até que o Senhor volte. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém.